Pedimos para a tua presença nesse momento, que não possa te alcançar, nos deles muito Deus. No dia sobre o trabalho, pelo teu filho, alimenta-nos com a tua palavra, nos fortalece. Da sabedoria, entendimento, compreensão. Ó Deus, Senhor, aqui nos pede o Senhor de cumprimento. Nossa qualquer tua feira de missão. Em nome do teu Filho, nosso Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Estamos alegres e felizes, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Glórias a Deus por isso. Hoje mais um culto de ensino, onde estaremos assim aprendendo a respeito da bendita e gloriosa Palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a oração para a abertura deste trabalho. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder e Pai de glória, Senhor, nós somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Somos gratos, Deus querido, pelas suas bênçãos, a sua benignidade, Deus. Ó Deus, sabemos que não somos merecedor, Pai, mas a tua grande misericórdia nos alcançou, Senhor. Abençoa o trabalho nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações, alimenta-nos com a tua palavra, nos fortalece, Pai. Toma a direção, Senhor, salva, cura, liberta, manifesta a tua glória em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em o santo e glorioso nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Podemos aceitar em nome de Jesus. O gesto está com a oportunidade para entoar os hinos da harpa. Saúde a todos, na paz do Senhor, amém. A paz do Senhor. Cantar aqui de abertura da confissão aqui, o número 147. Amém? Amém. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dai-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Glória a Deus, aleluia. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre
aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Glórias a Deus, aleluias. Cantar número 186. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Quero vestir a armadura, Deus, aleluia. com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do rio tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, é que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Eu farei mil proezas, Deus, aleluias. combate a fé e do amor. Glórias a Deus. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Eu te Glórias a Deus, aleluia. esta missa, combati o combate de amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que Ele dará a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Cantar agora aqui o hino 432. Minha vida seja assim, com Glórias a Deus, aleluias. a ti, Senhor, possa sempre tu por mim Glórias a Deus. moderar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre. Glória a Deus, aleluias. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faz ouvir. A minha alma, Salvador, no teu sangue puro carmesim.
Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu Salvador. Hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glórias a Deus por isso. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos fazer a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, do versículo 31 ao versículo de número 46, com o título O Grande Julgamento. 31 a 46. Quanto? Mateus? Mateus 25. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Amém, Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e vestistes-vos, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestiste, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos?
Então lhes responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos e não fizestes, não o fizestes a mim. E não estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Pai, a honra, a glória e o louvor ao teu bendito nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus querido, por esta palavra poderosa, abençoadora, Pai. Que a tua vontade esta noite venha ser feita, Pai. Que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer. Que o Senhor, meu Deus, tome a direção deste trabalho. Amém. Podemos aceitar com Jesus. Iremos falar nesta noite a respeito do pecado de omissão. É um pecado que hoje está na vida de todos os seres humanos. E um pecado que, na vida do crente, é um perigo constante. Então o tema, pecados de omissão. Omissão é a falta de ação, é a inércia, é a negligência, que é um pecado. Provérbios capítulo 18, versículo 9, ele nos diz assim: o negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Vivemos uma época em que as pessoas, por se acharem donas da verdade, andam a negligenciar a obra do Senhor, andam a negligenciar os seus afazeres, achando que por ser autônomos, por ser dono da sua maioridade, podem e devem se omitir aquilo que o Senhor tem determinado. Cada pessoa dessa que está essa prática, a Bíblia diz que ele está cometendo pecado, ele está sendo negligente na obra de Deus, e ele está se tornando o irmão do desperdiçador. Omissa é uma pessoa que tem o poder de fazer algo por alguém e se nega. E hoje em dia muitas pessoas não querem estender a mão para o próximo, são arrogantes, prepotentes, se acham os bambambam da vida. E é neste momento que essa pessoa, se achando que é alguém, ela se torna uma pessoa omissa. Ela pode ajudar o próximo, mas ela, pela sua ignorância, se nega. Ela está cometendo um pecado. O cristão omisso, mediante o meio religioso, é um pecador que está correndo sérios riscos de passar a eternidade no inferno. Tem pessoas que acham, porque estão dentro da igreja, estão isentas de todas as cobranças de Deus. É aí que mora o engano. A pessoa que está dentro da igreja, ela tem por obrigação de se submeter à palavra de Deus e a praticar a palavra de Deus. No meio cristão não existe dois termos: ou é sim ou é não. Ou você é de acordo com a palavra de Deus, ou você não é de acordo com a palavra de Deus. Ou você se coloca na posição de um verdadeiro crente, ou você está fazendo um sacrifício de tolo. Você está correndo o risco de passar a sua eternidade no inferno. Porque a partir do momento que você estiver bancando omisso dentro da casa do Senhor, é nesse momento que a trombeta pode soar e você ter que ficar aqui na grande tribulação e correr o risco, se assim vir a falecer, de morar na eternidade sem Deus, ou seja, no inferno. Veja bem, o texto citado relata que as pessoas que são omissas quanto ao ato de poder ajudar o próximo e não faz, elas serão lançadas no castigo eterno. Foi o que o Senhor nos ensinou aqui neste texto aqui. Pessoas que serão julgados, estes irão para o castigo eterno, e somente os justos para a vida eterna. Os pecados de omissão são tão condenáveis como os pecados de ação. Tem muitas pessoas que acham que só peca aquele que toma a atitude de pecar, de denegrir a imagem de alguém, de tentar humilhar alguém, de fazer com que uma pessoa venha sofrer uma consequência por causa da sua ignorância. Eles acham, ou pessoas acham, que somente esses é que cometem pecado por suas atitudes. Mas aí é que se engana. A Bíblia diz que da mesma maneira que os pecados da pessoa que tem uma ação, atitude para pecar, assim também é o pecado
não fazem conforme a vontade de Deus. Amém? Então, queridos, essa noite nós queremos dizer o seguinte, que no grande dia do julgamento, todas essas pessoas que são omissas terão os seus pecados revelados diante da presença de Deus. Eu quero trazer aqui esta noite para a igreja, para os nossos amigos ouvintes, alguns pecados de omissão que porventura você possa estar praticando e correndo um sério risco de passar a sua eternidade longe de Deus. E eu quero aqui lhe alertar que você venha avaliar e venha reconsiderar, venha criar uma maneira de se afastar desses pecados que, se porventura estiverem a praticar. E eu preciso aí da ajuda da igreja. Veja bem, a igreja já procura para nós aí Atos capítulo 10, versículo 42 e Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador, o Eterno, Ele nos ordenou a testemunhar dele. Foi o próprio Cristo Jesus que deu essa ordem para nós trazermos à terra o testemunho do nome dele, das feituras dele. Glórias a Deus por isso. Porém, queridos, a omissão de não testemunhar é um pecado de omissão que leva o homem a ser negado por Deus no porvir. Jesus mandou nós testemunharmos dele, e aqueles que não testemunham de Jesus, que não falam do amor de Jesus, que não pregam o ID de Jesus, eles estão correndo o risco de serem negados por Deus naquele grande dia. E se você for negado por Deus, com certeza você estará condenado à eternidade no inferno. Atos capítulo 10, versículo 42, por gentileza, quem achou, leia para nós. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Amém? E nos mandou pregar ao povo e testificar e testemunhar que ele, Jesus, é que foi constituído por Deus Pai, juiz de vivos e de mortos. Quem há de julgar as nações, quem há de julgar as pessoas é Cristo Jesus. Por isso que ele mandou nós testemunharmos do nome dele. Por isso que ele mandou ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9, por gentileza. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então Cristo Jesus está nos dizendo nesta noite que todo aquele que o confessar diante dos homens, todo aquele que testemunhar dele diante dos homens, também ele, como Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas porventura o homem que o negar diante dos homens será negado diante dos anjos e de Deus. Então, queridos, a coisa é muito séria. Se você não estiver testemunhando de Jesus, não estiver testemunhando o amor de Jesus, da verdade da palavra de Cristo Jesus, você é uma pessoa omissa. Eu digo isso para aquele que tem o conhecimento do amor de Deus na sua vida. Se porventura você não tem coragem de falar que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu, você está correndo risco de passar a sua eternidade afastado de Deus, porque Cristo Jesus nos ordenou para que nós venhamos testemunhar dele. Queridos, nós podemos testemunhar de Jesus através da nossa maneira de viver como bom cristão decente, como bom cristão em vida de santidade. Podemos testemunhar o amor de Jesus na nossa maneira de se comportar diante da sociedade, diante daqueles que nos olham. Nós podemos trazer um testemunho do amor do Senhor Jesus Cristo através de um louvor, através daquilo que nós
Amém, queridos? Glórias a Deus por isso. 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. A pessoa que não ora está cometendo um pecado de omissão contra Deus. Veja bem, queridos, Jesus disse para você entrar no teu quarto, orar e falar em secreto com teu Pai que Ele ouve. Jesus falou para você levantar as suas mãos santas e abençoar todas as autoridades eminentes, todas as pessoas na terra. E você não ora, e você não faz aquilo que Deus te ensinou, você está cometendo um pecado de omissão. A pessoa que não ora está cometendo este pecado de omissão contra Deus, pois quem determinou isto foi o Senhor, para nós orarmos continuamente. É inadmissível um cristão conhecedor da palavra, pelo menos durante as suas 12 horas, não dobrar os joelhos e abrir um clamor a Deus, um clamor pela sua vida de santidade, um clamor pela sua vizinhança, um clamor pelos seus parentes, um clamor pelos seus amigos de trabalho que ainda não se libertaram em Cristo Jesus. É inadmissível. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que orar, porque isto foi determinado por Deus. Porque se nós não orarmos, a nossa vida espiritual, ela há de sentir a necessidade do alimento. Ela vai perecer se nós não orarmos. Veja o que diz 1 Samuel capítulo 12, versículo 23. Aí, por gentileza. E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém. Samuel estava dizendo a todo o povo que ali estava, o esperando, a respeito da oração que não pode ser negligenciada. Samuel estava com o seu coração condoído, pois Samuel era o juiz de Israel. Samuel era um homem, a qual o Senhor havia colocado para ali administrar o povo de Israel, mas ele foi negado. O povo não queria mais a Samuel. Seja bem-vindo. Vai, senhor, fica à vontade também. Samuel estava sendo negado pelo povo de Israel. O povo de Israel não queria mais Samuel como seu juiz, pediu um rei para Deus. E Deus assim determinou. E quando o povo questionou ali a Samuel, Samuel disse: eu tenho que orar por vocês, porque esta é a minha obrigação. E longe de mim de não orar por vós. Samuel não queria entrar dentro do pecado de omissão. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que orar, tem que interceder pelas nações, pelas suas famílias, pelas suas amizades. Porque para isso Deus, na pessoa do seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, nos chamou para orarmos. Vejam o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo de número 17. Orai
sem cessar. Essa é uma determinação de Deus. Devemos orar sem cessar. Podemos orar em espírito. Às vezes podemos estar em determinado local que não podemos orar em voz alta, mas ali nós podemos estar intercedendo em espírito. Agora a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão a contemplar, que os ouvidos de Deus estão abertos às orações que são feitas aqui na terra. Então, queridos, o homem que não ora, ele está cometendo um pecado de omissão. E o pecado de omissão é inadmissível para com Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos ver aqui também o terceiro pecado de omissão: não confiar. Crer no Senhor também consiste em um pecado de omissão, que gera a indignação de Deus e condena o homem à perdição. Queridos, se me perguntasse hoje, ainda existem pessoas que estão dentro da igreja e não creem em Deus? Diríamos que sim. A própria Bíblia relata o fato de um homem que estava a andar com Deus, um homem que marchava ao lado de Jesus, e ele, na última hora, no momento exato dele dar o parecer verdadeiro a Deus, ele negou, ele duvidou. Tomé andou com Jesus e não creu em Jesus. Só depois da morte de Jesus, que Jesus ressuscitou, quando Jesus mostrou para ele a lança, o local onde a lança havia perfurado, que Tomé havia crer. Se naquela época Tomé andou com Jesus, o santo, não estava crendo, imagine nos dias de hoje. Quando nós vivemos num mundo atribulado, num mundo de perseguição, imagine nos dias de hoje, onde as dúvidas estão aí para todos contemplarem. Será que não estarão a duvidar de Deus? Mas a Bíblia diz que se você não confiar em Deus, você está dentro do pecado da omissão. E se você está dentro do pecado da omissão, a Bíblia diz que Deus vai se indignar contra você. Queridos, a coisa é muito séria. Se Deus se indignar contra nós, nós poderemos ir passar a nossa eternidade no inferno. Por isso é importante nós não duvidarmos nenhum momento da palavra de Deus, do agir de Deus em nossas vidas. Veja o que diz João capítulo 3, versículo 18. O Evangelho segundo escreveu João capítulo 3, versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? A palavra é direta e objetiva. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Se você não crê em Deus, está dentro da casa de Deus, tem que rapidamente fazer uma mudança de conceito e se apegar a Deus, crer em Deus. Porque, queridos, se houver o arrebatamento da igreja, a trombeta for soada, você vai ficar para a grande tribulação. E na grande tribulação a Bíblia diz que será uma grande perseguição, queridos. Por isso é importante urgentemente, se estivermos entrando dentro desse processo do pecado de omissão, de não crermos em Deus, devemos mudar, devemos dar um stop aí e modificar. A Bíblia diz que contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram. Deus se indignou 40 anos com a menina dos olhos dele, com Israel. Israel estava andando debaixo dos milagres de Deus, estava abaixo dos lagos, sumando para a terra, queimando leite e mel. Mas a Bíblia diz que Deus se indignou contra eles, por quê? Porque
simplesmente enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Por isso, queridos, é fundamental na nossa vida que nós venhamos crer piamente em Jesus, no agir de Deus. Glórias a Deus por isso. Quem não ama seu irmão é mentiroso e não ama a Deus. E o não amar a Deus é um grave pecado de omissão que resulta na maldição do ser humano. Às vezes você tem uma raiva do irmão dentro da igreja e você deixa esse ódio ir crescendo, essa ira ir crescendo, e no momento que a ira e o ódio vai crescendo, o amor vai se apagando, e aí você perdeu o amor pelo seu irmão, mas alguém lhe questiona e você diz assim, você ama a Deus? Eu amo a Deus. Mas como que você ama a Deus e não ama o teu irmão? Deus diz que se você não ama o teu irmão, você é mentiroso e não ama a Deus. E se você não ama a Deus, você não vai para o céu. Você está omitido. Você não tem o verdadeiro amor, a essência do amor no seu coração. Não houve a conversão completa na sua vida. E isso vai resultar numa maldição. Por isso nós temos muitas pessoas que estão sofrendo, mesmo dentro da igreja, estão debaixo de uma maldição, porque tem trago para os seus lares a maldição, a falta do amor ao próximo. Veja bem, Deus nos resumiu, cansamos de falar aqui, Deus havia instituído 613 mandamentos para o homem morar com Deus. O homem poderia praticar 600 mandamentos, mas iriam errar em 13. O homem, não estando satisfeito, questionou a Deus. Deus resumiu 613 mandamentos em 10 mandamentos, qual foi entregue para Moisés. Assim mesmo o homem ia ali e cumpria 9, mas no 10º o homem não cumpria. Então o homem novamente questionou a Deus a respeito desses mandamentos difíceis. E o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, para vir aqui junto a nós na terra. E após Jesus estar aqui, o que Jesus fez? Resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos. O primeiro diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se o mandamento de Deus é amar o próximo como a nós mesmos, como que nós vamos nos chatear contra o nosso irmão? Por isso, queridos, se nós não amamos o nosso irmão, não adianta dizer que nós amamos a Deus, que nós nos fazemos mentirosos. E a Bíblia diz que os mentirosos não irão para o céu, porque o pai da mentira é Satanás, e todo aquele que mente se torna filho de Satanás. E a Bíblia diz que no céu não haverá mentiroso. Então, querido, a pessoa está debaixo de um quê? De uma maldição. Ela está amaldiçoada porque não ama a Deus. É um pecado de omissão, viu, queridos? Não amar o irmão, não amar a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22, para nós confirmarmos o que eu acabei aqui de falar. 1 João capítulo 4, versículo 20. Pode ler? Pode ler. Se alguém disser, ama a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Se a pessoa, ela vê o irmão, ela está contemplando o irmão, ela não pode amar, como que ela vai dizer que ama a Deus se não viu a Deus? A Bíblia diz que ele se torna um mentiroso. Por isso, queridos, nós devemos tomar muito cuidado no aspecto quando se tratamos com o nosso irmão, quando nos tratamos com o próximo. A Bíblia diz: se depender de vós, tende paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, queridos, é fundamental que este pecado não venha estar sobre a igreja. O mundo não conhece, mas a igreja conhece. Pecado de omissão. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 22.
Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. O que é anátema? Maldito. Não ama Jesus, é maldito. Por isso, queridos, nós amamos a Jesus, nós adoramos a Jesus, nós servimos a Jesus, nós fomos chamados por Jesus para morarmos na eternidade com Ele. Esse pecado de omissão de não amar ao irmão, não amar a Deus, não pode estar sobre a vida dos crentes em Jesus. Se porventura ele estiver aí querendo adentrar os seus conceitos, é hora de repreender. Nós temos um inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao redor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Ele é cheio de malícia e nós não podemos deixar que ele venha introduzir conceitos na nossa vida. Amém, queridos? Devemos fazer o bem sem se cansar, porque não sabemos o que irá nos acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabe o dia de amanhã. A Bíblia diz que o dia de amanhã cabe a Deus. É verdade? Sendo que quem não praticar o bem está cometendo um terrível pecado de omissão. Levantou hoje cedo, dobrou os joelhos, orou, falou com o papai. Já tem que sair do quarto fazendo bem. Isso tem que estar na vida do crente. Quando nós estávamos no mundo, nós éramos brutos, ignorantes. Não tinha o amor de Deus dentro do nosso coração. Não conhecíamos a Deus, não sabíamos como funcionava o amor de Deus. Mas a partir do momento que nós levantamos as nossas mãos para os céus e aceitamos Jesus como nosso Salvador, e o Senhor Espírito Santo adentrou os nossos corações, nós temos por obrigação levantarmos do dia sorridentes, felizes. Porque nós sabemos que neste mundo que nós estamos, nós somos passageiros. Nós estamos saindo deste mundo para morar a nossa eternidade na glória com o Senhor. Por isso, querido, é inadmissível um cristão, um crente em Jesus, que não tenha ou não saiba fazer o bem. Começa logo cedo, abençoando o filho, abençoando o esposo, a esposa. Ali dentro do lar, já tem uma sensação de alegria, de satisfação. É fundamental que nós venhamos praticar o bem, porque as pessoas que não praticam o bem mediante a palavra de Deus estão praticando o pecado de omissão. Porque todos os seres humanos, até os descrentes, eles sabem que existe o bem e como fazer o bem, mas eles não fazem porque as suas ignorâncias, a sua arrogância, a sua maneira de interpretar não deixa praticar. A não ser quando eles estão com interesses. Quando eles estão com interesse de adquirir algo, eles praticam bem, dão presentes, cumprimentam, mas isso é segundo os seus interesses. O crente não pode ter esse interesse. O interesse do crente é fazer o bem constante para mostrar que Deus está operando na vida dele. Veja o que diz Gálatas capítulo 6, versículo 9, Tiago capítulo 4, versículo 17, para confirmar o que acabamos de dizer aqui, que quem não pratica o bem está cometendo um terrível pecado de omissão. Gálatas capítulo de número 6, versículo 9, Tiago capítulo 4, versículo 17. Pode deixar o nosso encontro. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Amém? A Bíblia diz que até o momento que nós viermos a morrer, nós devemos fazer o quê? O bem. É uma determinação do Senhor, porque se nós não praticarmos o bem, nós estamos dentro do pecado de omissão. Não cansemos, queridos, não cansemos de fazer o bem. Olha, Cristo Jesus até ensina um negócio para nós que às vezes acontece no nosso dia a dia. Nós tratamos a pessoa bem e ela nos maltrata. Mas Jesus diz assim: se alguém me bater a face direita, dá-lhe a esquerda. Jesus está dizendo: faça o bem indeterminadamente a quem? Faça o bem, independente do que você receber. Alguém te passa o mal, te maltrata, você não pode pagar a mesma moeda. Você tem que
pagar o bem, porque você é crente em Jesus, porque foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Quando Jesus morreu, quando nós estávamos aí no mundo, nós éramos pecadores, e Ele morreu por todos nós. Ele não perguntou se nós estávamos satisfeitos ou não, se nós estávamos corretos ou não. Ele simplesmente se sacrificou para nós estarmos com Ele na eternidade. Tiago capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Por isso eu falei que todos sabem, e a igreja ela conhece a palavra. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E a Bíblia diz o quê? Que Deus ama o pecador, mas Deus abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. E não existe pecado grande ou pecado pequeno. Para Deus, qualquer atitude é pecado. Não é verdade, queridos? Então é fundamental que este pecado de omissão não venha estar na igreja. A não prática do bem, viu? Amém? Vamos fazer o bem. Não interessa quem. Vamos estender a nossa mão. Vamos fazer como Isaías falou. Um ao outro ajudou nisso. Ser forte, varão. Persevera, levanta. Estamos aqui contigo. Vamos orar. Essa é a verdade da igreja. Amém? Aquele que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Isso nós falamos no começo aqui. Que foi lido aí aqui na abertura. Aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito é amaldiçoado. Tem muitas pessoas que querem fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, vai irritado, vai com raiva, não quer cantar no meio da harpa, maltrata, né? Deus está dizendo que essa pessoa, ela é amaldiçoada. Nós temos que ir para a casa de Deus alegre, satisfeito, feliz. Os nossos problemas nós temos que deixar em casa, Deus vai solucionar. Mas para fazer as coisas do Senhor, tem que ser bem feito. Às vezes muitas pessoas não compreendem isso, acham que só estar na casa do Senhor já está agradando a Deus. A Bíblia diz que Deus sonda os nossos corações. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Deus sabe o que nós pensamos antes mesmo de nós pensarmos. Deus conhece a cada um de nós. Nós não conseguimos enganar a Deus. Bom de quem pensa que engana a Deus. Deus sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Por isso, queridos, é importante que tudo que nós vamos fazer para o Senhor, fazemos de bom coração, de amor, de verdade. Porque aquele que faz a obra do Senhor de qualquer jeito é amaldiçoado. Porém, o que faz com firmeza e constante não irá trabalhar em vão. Porque tem muitas pessoas que acham que estão trabalhando com o Senhor, e às vezes tem um homem de Deus na frente, está determinando para fazer a obra, e fala assim: eu não estou ganhando nada com isso. Só quem está ganhando é o pastor, é o bispo, é o que está na frente, eu não estou ganhando nada com isso. A Bíblia diz que se você fazer a obra do Senhor com amor, com firmeza e constante, você não está trabalhando em vão. Você tem um galardão para receber. Por isso é fundamental, queridos, não devemos ir na casa do Senhor com interesses. Nós devemos ir na casa do Senhor agradecer a Deus pelo que Ele tem feito no decorrer das nossas vidas e do que Ele tem prometido para nós no porvir na eternidade. Veja o que diz Jeremias capítulo 48, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58 também. 1 Coríntios 15, 58 e Jeremias capítulo 48, versículo 10. Confirmando. 8, 10. 48, Jeremias 48, 10 e 1 Coríntios, carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 58, 15, 58. Qual é o primeiro? Jeremias? Jeremias. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Tudo tem a palavra. Nós vamos de encontro à palavra, é? E mais? Não, só isso. Só isso. A palavra objetiva, ela é direta. Não adianta a gente querer enfeitar muito, a palavra é direta. Ela diz: maldito. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, de qualquer maneira, sem amor, sem carinho, é maldito. E a Bíblia diz que os malditos não entrarão no reino do céu. Não vai entrar no céu. Pode estar aqui na terra achando que está arrebentando, mas na hora que a trombeta soar, vai ficar. E vai ficar para sofrer, ainda correndo risco, depois da consumação, se não passar na prova, né, da perseguição, e para onde? Para as trevas, sem Cristo.
Por isso é fundamental, queridos, tudo que vocês forem fazer na casa do Senhor, para o Senhor, faça de bom coração, faça de amor, dedica, faça o melhor. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? O teu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho na obra do Senhor não é vão. Deus tem o melhor para nós. E Deus é o melhor patrão que nós temos. Ele não atrasa o pagamento. Ele sempre nos dá o melhor e tem o melhor para nós. Por isso, queridos, não entra para a casa do Senhor para fazer uma coisa pensando que você está agradando o homem, que aí você perde. Entra para a casa de Deus para fazer uma coisa para agradar a Deus, onde o nome dele é exaltado. Fizeram uma pergunta agora, há poucos dias agora, para aquele jogador de futebol famoso aí do Barcelona, o Neymar, e perguntaram para ele, se eu não me engano, foi a Gabi, perguntou para ele e falou assim: você dá o dízimo para o pastor? Não, dízimo para o pastor, não dízimo para o pastor. Eu vou à casa do Senhor levar a minha ajuda para a obra do Senhor. Parabéns a ele. Ele não vai levar para o homem como era 15 induzir. Ele vai levar o dinheiro para a obra do Senhor, porque ele foi criado dentro da igreja. Ele aprendeu que a obra do Senhor anda dessa maneira. Embora tenha alguns homens por aí que são loucos devoradores, que pegam tudo e desviam, não na obra do Senhor, mas para fazer o seu bem-estar. E depois querem prestar conta a Deus, no caso de nós aqui julgados. Mas é isso, queridos, é nós entrarmos na casa do Senhor, sabendo que nós estamos fazendo para o Senhor, porque é Ele que vai nos retribuir. Se hoje nós temos o que temos, é porque foi Deus que nos deu. A Bíblia diz que tudo que nos é dado vem do céu. É Deus que permite. É Deus que permite o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar, o nosso trabalhar. É Deus que prospera as nossas finanças. É Deus que nos abençoa. É por isso, queridos, que na casa do cristão é inadmissível, ou se não quase impossível, né? Tem que haver enfermidade. Não pode haver na casa do crente. Porque nós temos um Deus que zela, um Deus que cuida, e nós somos fiéis na palavra dele, então ele vai honrar. Na verdade, então esta é a vontade de Deus, querido, que nós não venhamos praticar pecados de omissão. Por isso, hoje eu falei aqui no início, iremos aqui aprender alguns pecados de omissão que porventura possam estar na nossa vida para nós tirarmos. Vamos tirar. Vocês anotaram os pecados quais são? O não testemunhar de Jesus, falar de Jesus. Se você não falar de Jesus, você está cometendo o pecado de omissão. E o pecado de omissão não vai lhe levar para o céu. O segundo pecado de omissão aqui, que nós falamos aqui esta noite, qual que é? É a pessoa que não ora. Não testemunhar, não orar, pecado de omissão. Qual foi o terceiro pecado aqui? Não confiar, não crer no Senhor. É um pecado de omissão. O quarto pecado que nós falamos aqui é quem não ama seu irmão. É um pecado de omissão. O quinto é o pecado de não fazer o bem. Quem não faz o bem está omisso. Não é verdade? E o outro que para nós encerrarmos aqui, que é a obra do Senhor. Quem não faz a obra do Senhor está cometendo um pecado de omissão. E pode se tornar maldito. E maldito não pode ir para o céu. Enquanto houver vida, a esperança, pode se pedir perdão, Deus é misericordioso e perdoa. Mas se porventura vir aparecer dentro desses pecados de omissão aqui, corre sério risco de não ir para o céu. Amém? Concluímos que tudo aquilo que podemos fazer e não fazemos, estamos pecando contra a palavra e contra o próprio Deus. Guarda isso no coração, igreja. Portanto, vamos melhorar em nossos conceitos em prol da nossa redenção em Cristo Jesus. Jesus morreu por nós. Ele pagou um preço muito alto. E Ele conta com a gente.
Ele conta com a gente nos últimos dias. Precisamos levar o Evangelho, precisamos falar com o amor do Senhor, precisamos fazer a diferença, porque assim Deus determinou. Amém? Qual o nome da irmã? Elaine? André e Esther. Elaine, Esther, André? O que nós vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pode sentar. Queridos, se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui na quinta-feira, no culto da família, com a direção da irmã Iraci, para a glória de Deus. Vamos nos colocar em pé e vamos assim fazer uma oração para o término deste trabalho, para a glória de Deus. Oremos. Pai querido, Pai santo, Pai de poder, Pai de glória, nós somos gratos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, que Tu nos ensinou, Senhor, que se porventura estiver algum desses pecados de omissão nas nossas vidas, Pai, que nós devemos tirar, para nós passarmos a eternidade contigo, Deus. Ó Pai, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso, Tu és fiel, és verdadeiro, Pai. Abençoa esta igreja, abençoa esta família que aqui chegou, meu Pai. Não sabemos como, mas Tu sabes, ó Deus. Alega o coração da Tua serva, dos filhos dela, Pai querido, coloque os guerreiros, coluna de fogo ao redor desta família da vitória. Joga para terra toda o aniversário, Pai. Abençoa essa vizinhança, Deus querido, da vitória. Prospera, Pai. Abençoa os amigos internautas que estão nos acompanhando através da internet esta noite, ó Deus. Continue abençoando esta igreja, Deus querido. Continue falando aos nossos corações, nos fortalecendo, nos ensinando a Tua verdade, ó Pai. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito em nome do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o nosso eterno Salvador. Amém. Estende em vossas mãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Deixa eu só desligar ali. Descansa um pouquinho. Só um pouquinho.